Graças e paz, igreja. Vamos começar mais um culto de jovens. Queria começar orando junto com vocês, que neste momento aí na sua casa você possa se desligar de tudo aquilo que possa atrapalhar a sua adoração a Deus. Se você estiver assistindo pela TV, guarde o celular. Se você estiver assistindo pelo celular, minimiza o Instagram aí, que com certeza vai chegar alguma notificação para você e talvez você possa abrir e perder alguma coisa aqui. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa noite. Que Teu Santo Espírito possa mudar algo em nós nessa noite, Senhor Jesus. Que possamos estar ligados a Ti, Pai. Que nossa adoração suba como incenso suaves às Suas narinas, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de poder estar aqui louvando e agradecendo o Teu santo nome. Abençoa todos que estão nos seus lares, Jesus. Que todos possam participar desse momento de adoração, Pai. E entender que não que seja só online, que seja presencial, mas que em todos os momentos a nossa adoração suba a Ti, Jesus. Que não seja uma live, não seja alguma transmissão que simplesmente limite, Senhor Deus, a nossa vontade de Te adorar, Deus. Possamos saber que o lugar de adorar não é aqui, não é nas nossas casas, o lugar de adorar é em todo lugar, Senhor Jesus, e possamos viver uma vida de adoração 24 horas por dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ser achado nele, não tendo em mim justiça própria. Ser achado nele, não tendo em mim justiça própria. Ser achado nele, não tendo em mim justiça própria. Ser achado nele. Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. Não há, não há, não há outro, não há outro. O mais belo foi rejeitado. Os seus não aceitaram. Pela graça livre sou. Teu amor me salvou. O mais belo foi rejeitado. Os seus não aceitarão. Pela graça livre sou. Teu amor
só tu tens as palavras, se só tu tens a vida eterna, eu não tenho pra onde ir. Se só tu tens as palavras, se só tu tens a vida eterna, Jesus, eu não tenho pra onde ir. Pai, que a nossa adoração chegue a Ti mais uma vez, Jesus. Que mais uma vez possamos estar com nossos corações cheios de gratidão, cheio da certeza que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, que o Senhor tem nos guardado nesses tempos difíceis, Jesus. Que nunca nos esqueçamos que nada pode nos separar do Seu amor, Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o céu e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Seu louvor, para o seu digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, Tu és santo, santo, santo.
Santo, Santo, Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. O universo chora, o sol se apagou e ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou e o peso do pecado levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu Rei ressuscitou e ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou.
Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. O Senhor possa estar falando através da palavra no nosso coração, Jesus, que possamos estar totalmente atentos para tudo que o Senhor vai dizer hoje. Que os nossos ouvidos estejam abertos para a Tua palavra, Pai, e que possamos ouvir e colocar em prática as nossas vidas, Jesus. Amém, Senhor.
Vamos para a palavra. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou, a pedido da sua igreja, a Igreja Batista Vila Araçá, que nós amamos muito, né? A gente conhece vocês há um bom tempo. Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor João Fernando, sou da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Alphaville. Essa igreja em Alphaville já possui 11 anos de existência com CNPJ. Sou conselheiro cristão pelo seminário Servo de Cristo, como mestrado. Tenho pós-graduação também em Harvard sobre as cartas paulinas. Sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, engenheiro de produção. Fiz também direito. Vamos ver se um dia eu faço direito, né? E essa é um pouquinho da minha vida. Sou casado já há 30 anos, tenho 2 filhos, um de 14 anos e um de 16 anos, que são bênção na minha vida. São crianças que nasceram na igreja, estão na igreja e participam de todos os envolvimentos, todas as coisas que nós temos na igreja. Como pastor, a maior alegria é você batizar o seu filho. E eu já batizei um e vou batizar o outro agora, dia 16 de abril. Queridos, é uma alegria estar com vocês, de verdade. Eu estou aqui com a minha camisa da Harley Davidson, porque esse é meu hobby. Desde para ver um capacete lá atrás, dá para ver uma motinha aqui atrás, dá para ver mais essa motinha aqui. Eu tenho moto desde 13 anos, 14 anos de idade. Já viajei por muitos lugares. Já fui para o Chile de moto, Argentina, Uruguai, sem contar os passeiozinhos que eu faço aqui pelo Brasil. Então, esse é meu hobby. Trabalho com plásticos já faz 20 anos. Minha empresa fica aqui em Alphaville. E a minha principal ocupação é ser pastor. E meu principal estudo foi teologia. E tudo isso fez a diferença na minha vida. Amém? Muito bom estar com vocês. O tema de hoje que eu gostaria de falar é grudados. Que fácil, né? Grudados, grudados. E eu queria orar com você. Ok? Curvem suas cabeças. Senhor, nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de podermos compartilhar da Tua palavra junto com os meus queridos irmãos ali da Igreja Batista Vila Araçá, que tanto amamos, andamos juntos já faz algum tempo. Abençoe, Pai, que seja o Senhor a falar conosco hoje, não eu, não o homem. Que a sua sabedoria, sim, sobreponha a minha sabedoria, posto que quero ser servo, Pai, e seguir a sua orientação. Mas que a tua palavra toque em cada coração, desejando e aumentando a vontade de estar na tua presença e, através desta palavra, o desejo de trabalhar nas Escrituras em cada coração. Agradeço, Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria que vocês aí abrissem a palavra de Deus em Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, todo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade.
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo estava falando para uma igreja, e esta igreja eu creio que sejamos nós. Não sei se vocês já viram um reality show que chama-se Forjado no Fogo. São participantes que fazem espadas e cada um faz uma espada e ela tem que cortar um pedaço de isopor, sei lá. Eu assisti umas 2 vezes, mas eu achei interessante e eu fui atrás da melhor faca ou espada que existe. E a melhor espada que existe é aquela japonesa, que ela não quebra e corta. Para quem tem um pouquinho de conhecimento de metalurgia, a gente sabe que a faca que melhor corta é aquela que tem o fio mais fino e mais duro. E essa dureza se dá com a têmpera. Então você deixa aquilo mais fino e mais duro. Só que você não consegue fazer têmpera ali, você tempera a faca inteira. A têmpera deixa a faca realmente mais dura, mas ela fica frágil. Ela fica mais frágil. A faca japonesa, não. Ela, além de ter o corte preciso e não perder o corte, ela não quebra. E elas criaram, esses japoneses, criaram as melhores espadas do mundo. Do mundo. E para criar essas belas armas, né, os antigos fabricantes de espadas japonesas tiveram que criar uma arma difícil o suficiente de quebrar, mas difícil o suficiente de perder a borda, perder o fio na borda. O que eles fizeram? Eles foram colocando camadas na espessura de um papel, uma sobre a outra, de aço dúctil, que significa mole, e de aço rígido, temperado. Então ele foi montando um pacote. Cada camada é da espessura de um papel, que se fosse sozinha, quebraria-se assim ou dobraria-se com a mão. Mas quando você prensa essas camadas entre aço macio e aço duro, uma sobre a outra, você cria uma camada muito firme de aço, que tem a dureza e tem a flexibilidade suficiente para evitar que ela quebre. Aliás, uma das coisas interessantes, sabe por que a asa de avião não quebra? Porque ela flexiona. E esse é o fundamento. Você não quebra porque você é dúctil, você é maleável, apesar de ser firme. O seu fio não quebra. Bem, são 30.000 camadas, uma em cima da outra, para se fazer uma espada. Eu não sei se vocês já mediram a folha de papel. A folha de papel tem milésimos de milímetro. Ela é muito fina. Só dá para medir com um micrômetro. E imagine uma em cima da outra. Você já tentou rasgar uma... Bom, na minha época havia lista telefônica. Pois é. Rasgá-la assim? Uma folha você rasga com facilidade. Várias você não consegue rasgar. A não ser que você vá quebrando uma por uma até que você vá avançando. E para que isso não aconteça, as folhas deveriam estar coesas uma na outra. O resultado final desta arma, finamente trabalhada, é uma lâmina com uma borda muito fina, muito dura, mas que quando batendo em outras espadas, ela não quebra. Podem lembrar que tudo que é muito duro, vidro, né, quebra.
E essa é a mensagem, é a imagem da igreja. Deus permite que o aço duro que vem da perseguição de fora do mundo ataque a nossa igreja, para fazermos cada vez mais fortes. Deus também nos dá o aço macio da humildade e do amor pelos outros. Quando devidamente aplicados entre os crentes, fazemos então o que se chama corpo de Cristo, que traz sal e luz para o mundo quebrado e doloroso. Ambos são necessários. A luz para iluminar, para mostrar o caminho. O sal, primeiro dá tempero, mas ele também era usado nas feridas que estavam expostas, e quando você coloca o sal, ele queimava, doía e ajudava na cauterização ou na cura das feridas. Hoje a gente olha por essas perseguições externas. O mundo e cultura hostis ao Evangelho de Jesus Cristo. E hoje eu queria dar uma olhada em nós mesmos. Embora isso possa ser difícil, é o que Deus quer em todas as gerações da igreja, que nós olhemos para nós. Deus fornece o que precisamos para ser igreja. E ele fala assim: portanto, se houver algum consolo em Cristo, se houver algum conforto de amor, se houver alguma comunhão do Espírito, se houver afeto e misericórdia, cumpram a minha alegria, por semelhante, ter o mesmo amor, ser de acordo um com o outro, uma só mente. É uma nova versão de Filipenses. Esta pregação, esta ideia consiste em duas listas. A primeira é o que Deus dá à igreja. Para mim e para você. Para a nossa unidade. Pouco antes do fim de Filipenses, Paulo nos dá uma declaração maravilhosa. Está lá em Filipenses 4,19. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Este não é uma promessa vã. Isto é verdadeiro. Isso é o que Deus faz. Nada vai faltar, nem para a nossa igreja e nem para cada um de nós individualmente. Esse é um lugar para lembrar que eu não sou um pregador do evangelho da prosperidade. Eu não tenho as 10 fórmulas para você ficar rico. Eu não tenho as 10 fórmulas para você ficar a pessoa mais popular. Eu não tenho 10 maneiras de fazer você ficar mais bonito ou mais bonita. Eu não tenho. Afinal, Deus nunca promete dar Cadillacs ou dar bênçãos de materiais sem fim. Também nem promete saúde perfeita. O que ele promete é que estará conosco até o final dos tempos, apesar da situação que a gente vive. As necessidades aqui dos filipenses são as necessidades dos crentes que hoje estão enfrentando perseguições. Ora, se você não enfrenta perseguição, observe, porque talvez você não esteja falando de Jesus. Quando você começa a falar de Jesus, quer de uma maneira ou de outra, você sofrerá perseguição. Aposto que eles tinham preocupações e medos, os mesmos que você tem. Mas a declaração do pecado é importante. Deus dá a eles e a nós o consolo e o encorajamento. Paulo acabou de lembrá-los que eles sofrerão como ele sofre. Mas o maior incentivo em nossos corações no sofrimento é a presença de Deus. Há uma mensagem consistente através do Antigo e do Novo Testamento. Lá em Deuteronômio 31:6, ele diz assim: seja forte e de boa coragem, não tema,
nem tenha medo deles. Para o Senhor seu Deus, Ele é o único que vai com você. Ele não vai deixá-lo nem abandoná-lo. Antes de Jesus deitar a terra, no final dos seus 3 anos de ministério, ele falou através de João 14,16, ele falou assim: eu orarei ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante. Ou, em algumas versões, ele lhe dará o Consolador, para que ele possa respeitar você ou conduzir você, abraçar você para sempre. O Espírito da Verdade é a quem o mundo não pode receber, porque ele não vê, nem o conhece, mas você o conhece, pois ele mora com você e estará com você. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou chegar a você. E assim fala, isso é encorajador. Gente, não tem como você ficar sozinho no meio do deserto. Mesmo que você entre, o Senhor te tira de lá. Mesmo que a situação esteja ruim, o Senhor te tira de lá. Mas isso é através da Igreja de Cristo, na união dos santos, na união de cada um dos meninos e meninas dessa igreja. Meninas de Deus, meninos de Deus, assim como eu sou um menino de Deus. A união da igreja, a união de um corpo, tem a força de um exército. A palavra de Deus fala assim que tudo aquilo que concordardes em Cristo Jesus, assim o Senhor fará. Eu trago isso como experiência, uma experiência aqui da nossa igreja, que Deus derramou um dom na nossa igreja, um dom maravilhoso, um dom de cura. De cura. E as pessoas não entendem isso, mas eu vou dizer para vocês. Na minha família havia uma pessoa que tinha câncer em todos os ossos. E Deus revelou ao meu coração lá em 2010, é um pontinho branco que sumirá. Durante um período, o desespero da família foi muito grande, porque a iminência de morte, de ida, estava cada vez mais forte. Mas Deus permaneceu sendo fiel e trabalhou na minha fé, trabalhou no meu coração. E este meu irmão, hoje, com 74 anos, não tem mais nada. E era câncer espalhado pelos ossos. Hoje, ele sai de Harley Davidson comigo. Aqui, o propósito dessa camiseta é isso, que existe vida, vida em abundância, e não há necessidade de você se esconder. Você tem que se expor e, como igreja, marchar. Ele sai de moto, com 74 anos. Queridos, o que eu estou dizendo para você é que Deus permanece sendo Deus do nosso lado. E o que faz a mudança é o nosso amor um pelo outro, que é diferente de qualquer outro amor que há no mundo. Nossa comunhão entre si é diferente de qualquer outra comunhão que temos com outras pessoas. Mas por quê? Porque Deus nos dá o amor que precisamos para amar os outros na igreja. E Deus nos dá o desejo por esses em comunhão. Sabe, quando eu não consigo ver os meus irmãos ali na igreja, puxa vida, dói. E é uma dor que se sente na pele. Deus oferece a cada um de nós afeto e misericórdia, ternura e compaixão. Ele não é um mestre de tarefas severas. Ele não é um pai com expectativas irreais. Em ambos testamentos, Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta-feira, da sexta-feira, do domingo. Ele é o Deus que permanece conosco.
quando a união na igreja se faz, quando deixamos que as camadas se consolidem um sobre a outra, não sendo superior nenhum ao outro, nós fazemos uma espada afiada e uma espada resistente a todo impacto, porque a união em Cristo modifica todo o nosso caminhar. Deus nos dá o que precisamos de unidade dentro do corpo de Cristo. Agora a questão é, uma pergunta para cada um de nós, inclusive eu, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com todas essas forças e união que Deus te dá? Podemos usá-los e ser igreja. Porque ele fala assim, portanto, se houver algum consolo em Cristo, se houver algum conforto de amor, se houver alguma comunhão do Espírito, se houver afeto e misericórdia, cumpram minha alegria por semelhança, faça como eu. Tenhamos o mesmo amor, um de acordo com o outro, e uma mente ligada à outra. O início de uma derrocada, o início da destruição de uma igreja, é eu achar, que eu sou superior a alguém. É eu me levantar contra o ministério. É eu me levantar contra um irmão. Eu levantar e ofender o irmão. O início de uma derrotada na sua vida é você ser pedra de tropeço. É você ser aquele que destrói a vida do outro. E o início e permanência do sucesso, quer profissional, quer na igreja, quer ministerial, é a comunhão e a união em Cristo Jesus. Todo mundo deve procurar ser uma só mente e semelhante ao outro. A igreja não quer Deus não quer uma igreja cheia de robôs. O que seria? Seguindo sem pensar os ditames de outra pessoa. Não. Não é isso. Senão a gente não tinha que ler a Bíblia. Eu falo e vocês seguem. Não. Deus nos deu todas as mentes para pensar e raciocinar. Nós daremos nossa opinião. Seremos diferentes, mas quando se trata da palavra de Deus, precisamos ser unidos. Podemos discordar, mas nunca da palavra de Deus. Ela é o nosso padrão e nossa forma de viver uma vida juntos. Nós temos que acreditar que a Bíblia contém tudo o que é necessário para a fé e a prática. Todas as nossas batalhas de hoje podem ser reduzidas a diferentes visões da autoridade das Escrituras. Aqueles com a visão alta da autoridade bíblica não podem alegar que têm uma mente diferente. Quem tem a Bíblia, olha para cima e tudo cumpre. Devemos ter amor um pelo outro. Este é muito mais difícil na igreja hoje. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis que crentes fôssemos de pele grossa e coração terno. Efésios 4:31, que toda amargura, ira, raiva, clamor e fala maléfica sejam afastados de você, assim como toda malícia. Ser gentis uns com os outros, com o coração terno, perdoando uns aos outros, mesmo quando Deus, em Cristo, já te perdoou. Há duas pessoas que não te perdoam, que têm o poder de não te perdoar. Uma é Cristo, mas Ele recebe o seu pedido de perdão. O perdão faz o elo de ligação entre você e Cristo e você e o seu irmão. A segunda pessoa que pode atrapalhar o seu perdão é você mesmo. Não se perdoa. Traz à memória aquilo que fez e não procura observar em Cristo Jesus o perdão. Queridos,
Não estava aqui nesse escopo, mas eu preciso falar uma coisa para vocês a respeito do perdão. Perdão se pede quando não tem justificativa pelo ato. Então vamos fazer um exemplo. Você tem um compromisso às 7 horas da manhã. Quando é 5 para 7, você resolve sair de casa. E aí no meio do caminho, o pneu fura. E você já ia chegar atrasado. Já ia, mas furou o pneu. Você então chega para as pessoas que estavam te esperando e você fala: eu tenho uma desculpa, me desculpem, furou o meu pneu. Então você tem uma desculpa, furou o pneu. Mas vamos dizer o seguinte, que você saiu às 5 para 7 e chegou lá 7:10. 10 minutos do tempo do povo que estava te esperando foram desperdiçados porque você é superior a eles. Você não quer esperar, você quer fazer com que os outros te esperem. Então, quando você chega sem justificativa, atrasado a um compromisso, porque você quis, você pede perdão. Perdão não tem explicação, justificativa para isso. Perdão é porque você sabe que estava errado, mas cometeu mesmo assim, ou errou o alvo. E aí, não é porque você me deu uma justificativa. Olha, eu entendi então, tá bom. Então eu te perdoo. Não. O perdão é quando não tem. Não tem. Você fez. Eu vou te perdoar mesmo assim. Mas você precisa se perdoar e você precisa entregar isso a Deus para voltar à comunhão com Ele e com os teus irmãos. Não dá tempo aqui para completar tudo ou para explicar tudo. Mas para falar a verdade, no amor está embrulhado o ensino de Paulo. Nesses últimos 2 versos aqui, que ele fala assim: falando a verdade, no amor pode crescer em todas as coisas, em nele que é o cabeça. Efésios 4:15. É assim que nos encontraremos em um acordo, uma unidade de coração e alma, todos juntos. Não importa quem é o melhor cantor, o melhor orador, não importa quem é que ora mais tempo. Gente, não importa. O que importa é se isso é usado para a igreja e não para benefício próprio daquele que tem este talento. Então vamos lá. Temos que diferenciar talento de dom, porque é o segundo ponto aqui que nós vamos falar. Talento. Eu canto muito bem. Tenho um talento. Dom. Eu canto mal, mas as pessoas se entregam quando eu canto. Mas eu canto mal. Bom, mas as pessoas se entregam quando você canta ou quando você louva. Talento. Tem uma boa prédica, consegue colocar tudo na caixinha, bonitinho, tal, e fala as palavras-chave no momento-chave para que você diga amém. Dá até cansaço disso. Fico cansado. Dom de prédica é aquele que abre a palavra, lê, e você chora, e você clama. Essa é a diferença. Então, nós temos que pensar aqui que a palavra de Deus fala assim, que nada seja feito através de ambição egoísta ou presunção, mas em baixa de espírito, deixe cada um ser superior a você. Que cada um cuide de vocês da maneira como Cristo cuida de você, sem os seus próprios interesses, mas com o interesse do próximo acima do seu.
Esta é a palavra de Deus clara para nós. E ele diz assim, para uma igreja, além do amor uns pelos outros, além do serviço, nós temos que exercer os nossos dons. Sim, os dons. Não deixe morrer os seus dons, meu querido e minha querida. Nunca. Os dons? Vamos lá, os dons de língua, lá. Não, parou, pera um pouquinho. Se tiver alguém para traduzir, muito bem. Se não tiver, ore no seu quarto. Eu creio no dom de língua. Mas se você não sabe o que você está falando, e se ninguém sabe o que você está falando, eu não posso dizer amém por isso. Você pode estar falando uma asneira. Aí você fala, mas se vem de Deus? Se vem de Deus, alguém traduz. Se vem de Deus, alguém fala. Ou você fala. Então, vamos falar dos outros dons também. Dom de amor. Dom de prédica. Dom de ensino. Dom de oração. Dom de cura. Dom de discernimento de espíritos. Dom de união. Mas isso não está na Bíblia? Está. Tem que saber ler. Dom de igreja. Igreja não é para qualquer um. Igreja é para servos. Igreja é para você que sabe quem é o cabeça da igreja. Senhor Jesus. É o único. E nós circulamos ao redor dele. E para o serviço dele, ele derrama dos seus dons a cada um. Não existe desdondado. Não existe. Eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Você é que não descobriu ainda. Não existe. Agora, também não existe aquele que tem todos os dons. Quem tem todos os dons chama-se Jesus Cristo, o único. Mas você pode ter dom de louvar, que é diferente de dom de cantar. Você pode ter o dom de orar, que é diferente de dom de declamar, que não é. Você pode ter um dom de prédica, de pregação, dom de pastor, dom de mestre, dom de ensino. Basta você procurar e clamar ao Senhor que Ele derrame, para que isso seja usado na igreja. O dom não é para você, o dom é para o seu irmão. Ele não é para benefício próprio, ele é para benefício do seu irmão, para exercício da fé. Gostoso. É isso que é a igreja. E esse clamor pelo Espírito Santo, que tanto nós fazemos, nós prestamos culto a Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a prestar culto a Ele. Nós não prestamos culto ao Espírito Santo, mas sim a Jesus. E é isso que faz a diferença. A entrega, a busca, o clamor, a oração, que muitas vezes não sai uma voz, não sai nada, sai só choro, sai só murmurar, não murmurar, mas um balbuciar de palavras que você nem sabe o que é. É o Espírito Santo falando contigo de coisas que você não consegue colocar para fora. Buscar os dons de Deus é fundamental. Eu tenho uma história aqui para fechar essa pequena pregação, que na liderança da Segunda Guerra Mundial, alguns pastores alemães deixaram a igreja oficial do Estado quando viram que se tornaram ferramenta do nazismo. O mais conhecido desses pastores foi Dietrich Bonhoeffer, que foi preso e executado. Ele escreveu um livro para a igreja intitulado Vida Junto, Life Together. Parte do livro olhou para esses versos e abordou a necessidade de erradicar a ambição egoística das comunidades cristãs. Ele ofereceu 7 princípios. Princípios que eu oro para que esses princípios estejam em nossas igrejas, tanto na minha como na Vila Araçá. São eles.
segurem as línguas. Recusem-se a falar explosivamente sobre um irmão. 2. Cultive a humildade, que vem da compreensão de que eles, assim como Paulo, são os maiores pecadores e só podem viver à vista de Deus por sua graça. E eles, eu falo nós, ouça, crie calo na orelha de tanto ouvir a mesma história várias vezes daqueles que sofrem, para que eles entendam a necessidade de ser companheiros cristãos. 4. Recusar-se a considerar o seu tempo tão valioso que você não pode interrompê-lo para ajudar aqueles que precisam. Eu faço uma parte aqui. Recusar-se a considerar o tempo dos outros um lixo, quando o seu compromisso de chegar no momento certo não acontece, e faz com que os outros fiquem aguardando a sua presença, como um príncipe que chega. Chegue antes. Tinha um professor em Singapura, onde eu estudei também, que falava assim: 7 horas começa o estudo. Se você chegar às 7 horas, você está atrasado, porque ele já começou. O horário certo de chegar é 10 para 7. Isso é respeito para cada um. 5. Arcar com o fardo dos seus irmãos e irmãs no Senhor, preservando a sua liberdade, assim quanto perdoando o seu abuso pecaminoso dessa liberdade. Isso é importante. Declare a palavra de Deus aos seus companheiros crentes, quando eles precisam ouvi-la. Isso aqui é importante. Tinha um professor no seminário e ele disse assim: às vezes as pessoas estão sofrendo, passando por momentos difíceis, e você ali, querido pastor ou querido membro da igreja, identifica o pecado. Aí você pega a Bíblia, abre a Bíblia e joga na testa dele e fala assim: aqui está o seu erro, você é esse aqui. Não faz isso. Não faz isso não. Não. Abrace-o. Ele já sabe onde está o erro, se ele é crente. E no momento apropriado, lá na frente, quando o amadurecimento, quando ele reconheceu, quando viu que as coisas poderiam ser diferentes, pode ser 2 anos depois, você faz uma pequena leitura sobre o texto a qual você gostaria de jogar na testa naquele momento. Aliás, eu não sei de vocês, mas muitas vezes eu estou pregando e eu escuto assim: poxa, fulano de tal deveria estar aqui para escutar. Então eu digo para você, se ele não está, que não era para ele escutar, e sim para você que está. É assim que Deus trabalha em nós. Amém? 7º e último, entenda que a autoridade cristã é caracterizada pelo serviço e não chama a atenção para si próprio. Sempre para Cristo. Como pastor, queridos, eu tenho sonhos e esperança mais estranhos. Eu posso ver em meu coração uma igreja local que pega esta lista e começa a vivê-la. E não importa o que aconteça. Então, quando um visitante chegar, entregamos a ele uma cópia desses 7 princípios. Deus espera que todos nós vivamos esses princípios em unidade. E nós temos que ter a responsabilidade de vivê-los entre nós. Parece uma visão estranha de igreja, né? Porque hoje nós vivemos igrejas de eventos. Eventos. Não sou contra eventos. Mas não é só isso. A igreja começa dentro de casa. Igreja começa na sua família. Igreja começa quando você chega para prestar culto ao Senhor. É demais a gente esperar isso? Não. Espero que essa palavra
da mesma maneira que tocou em minha vida, toque na vida de vocês. Porque eu sei que o Senhor Jesus, está no controle da sua vida e da minha vida. Deus os abençoe. Tenha um sábado maravilhoso. Amanhã é Páscoa. Páscoa não é chocolate, mas sim a alegria que Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Ele está no meio de nós e por causa dele nós também seremos. Um beijo no coração. Fique em paz. Oremos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Abençoe, meus queridos irmãos, Pai, que participaram e escutaram e me escolheram, Pai, para levar essa palavra. Louvado seja o Teu nome, pois eu me sinto muito alegre por fazê-lo. Abençoe as nossas famílias, as famílias dos Teus filhos. E o Teu amor, a paz que vem de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e todos os dias de suas vidas, queridos. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, colocar em prática na sua vida, que tudo que foi dito aqui, você leve para a sua semana. Amanhã teremos culto especial de Páscoa às 6 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Se você quiser seguir a gente no Instagram, vai estar passando aqui embaixo o nosso Instagram e o Facebook da igreja. Amém? Tenha uma boa semana e fiquem na paz.